Allan Kardec indaga: os espíritos têm necessidade de luz para ver? Eles veem por si mesmos e não têm necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem se encontrar por expiação. Ora, se falamos que é o espírito que vibra e faz vibrar à sua volta o fluido cósmico, ele ativa esse fluido cósmico a ponto de gerar a claridade do mundo espiritual. Todos os corpos do mundo espiritual são fluídicos, e o fluido é composto por essas partículas que pulsam, que vibram, porque todo fluido é ainda matéria. Então, no mundo espiritual, nós não temos escuridão. Quando dizemos que determinados espíritos são espíritos das trevas, espíritos trevosos, não são propriamente de trevas exteriores. As trevas exteriores estão aqui na terra, são das trevas da cabeça, da mente, as trevas internas. A sua incapacidade de entender, de ver, de amar, de servir, eles estão numa ignorância tal. Toda criatura ignorante, ela vive em trevas. Por isso Jesus Cristo nos advertiu: tende cuidado, para que as vossas luzes não se tornem trevas. Imaginemos uma pessoa que sabe e usa mal o seu saber, que escreve para fazer libelos, para incriminar. As suas luzes de sabedoria, de conhecimento, de inteligência estão se convertendo em trevas, porque estão sendo direcionadas no sentido de fazer mal aos outros. Aí nós vamos entendendo esse espiritismo. Luz, a luz verdadeira, não é a luz de vela, não é a luz física. Se utiliza esse termo luz pela pobreza do nosso vocabulário. Luz aí é a representação do esclarecimento. Você acender vela não traz nenhum esclarecimento para a pessoa. Você está apenas produzindo fogo, se utilizando de um objeto que é formado de cera e uma cordinha ali, que vai, né, à medida que vai queimando, vai derretendo aquela cera e mais nada. Se ela quiser acender essa vela na casa dela, ninguém vai proibir. A questão é que ela está, de certa forma, de maneira inclusive sofismática, tentando passar para os espíritas algo que contraria os princípios do espiritismo. Não, vela, o que tem a ver um fogo de uma vela com sabedoria? A gente não adquire sabedoria com vela. Então, a vela não tem qualquer interferência sobre aqueles que já estão no outro plano, como ela diz. Nós nos comunicamos com os desencarnados pelo pensamento. Ora, se você está precisando de uma vela para direcionar o seu pensamento, o que você deve fazer? Continuar acendendo vela? Não. Simplesmente, o Espiritismo nos liberta. No momento que nós quisermos pensar nos nossos entes queridos, nós não vamos precisar de vela. Vela, aliás, está bem cara. Quer dizer que, então, aqueles bem pobres que não podem comprar uma vela estarão, então, impedidos de dirigirem aos seus entes queridos, desencarnados, um bom pensamento? Então, ela está fazendo o caminho contrário que o Espiritismo indica. Ela está estimulando que as pessoas permaneçam presas às coisas materiais, enquanto o Espiritismo nos desmaterializa, no sentido de que nós podemos alcançar as benesses do espírito, do mundo espiritual, das coisas do espírito, sem qualquer objeto material.
esta fase já passou. É uma fase recuada da humanidade, onde se achava que realmente a matéria era uma espécie de intermediária da nossa comunicação com os espíritos. O fogo, a água, enfim, os rituais. Em nenhum momento é dito por nós espíritas ou pelo espiritismo que a vela vai causar mal. Não é isso. Eu, inclusive, já me adiantei e expliquei. Ela não conseguiu alcançar ainda o cerne do espiritismo. Tem pecado nisso, de ela não ter alcançado? Não tem. Mas como é que uma pessoa com essa dificuldade pode ser considerada uma propagadora, uma divulgadora do espiritismo, se ela não aceita essas mínimas coisas? Se ainda está tão apegada a essas coisas, e aí o pior, ainda as divulga? Porque são opiniões que a gente também vê em indivíduos que no passado e no presente se mostraram problemáticos. Tá? O movimento espírita já deu guarida a indivíduos que hoje não se dizem espíritas mais e que enriqueceram, se utilizando do movimento espírita como trampolim. E qual é a característica comum a praticamente todos eles? A partir para essa linha chamada universalista, onde se começa, então, a questionar, esses indivíduos começam a questionar a chamada coerência doutrinária. Começam a trazer para dentro do movimento espírita práticas que não são do espiritismo. São de outras religiões, que a gente respeita, tudo mais, mas, como eu falei no início, respeitar não quer dizer concordar. Se a gente concordasse com a prática desses outros movimentos, nós não seríamos espíritas, nós estaríamos lá. Então, ela tem que respeitar os princípios do espiritismo e não ir para o público e começar a defender ideias, práticas que não pertencem ao espiritismo.